Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o César Manieri da Escola Íntegro. Hoje eu vou começar a contar para vocês a história, uma história interessante da educação clássica, tá? Nos últimos anos, né, que eu comecei a trabalhar com a educação, eu comecei a perguntar sobre os porquês de estarmos profundamente, né, afetados por essa educação aí que a gente vê todos os dias, né, no noticiário dizendo que está ruim, né, essa educação que levou o nosso país quase que à beira de um colapso econômico e social, né. Eu, por exemplo, durante toda a minha vida trabalhei como engenheiro em multinacionais, né, e nos últimos 15 anos, né, da minha carreira profissional, eu tive muita dificuldade em trabalhar realmente, exercer a minha profissão, né? Eu já estava numa fase bastante complicada econômica do país e por conta dessa questão, desse problema, né, extremamente complicado que o país atravessou nos últimos 15 anos, tive que realmente fazer uma opção de ou continuava dentro de uma carreira que não tinha perspectiva, né, técnica nesse país aqui, ou, né, mudar, dar uma guinada aí, né? Então minha história pessoal mostra que realmente o país, ele não é um país que privilegia aqueles que realmente se esforçam e estudam, né? Por um outro lado, né, desde a minha infância eu recebi da minha família uma educação clássica, né? Acho que a maioria das pessoas da minha geração pegaram um finzinho de uma educação um pouco melhor ainda no Brasil, né? E as famílias, elas tinham um papel muito importante na educação dos seus filhos, né? Normalmente naquela época os pais trabalhavam fora e as mães ficavam em casa cuidando das crianças e tudo. E a gente tinha uma outra formatação, né? As escolas, elas tinham um papel muito importante nessa época, né? As escolas e os estudantes iam para as escolas e respeitavam demais tudo aquilo que eles aprendiam nessas escolas, né, da época. Geralmente assim, lá no fim dos anos 60, início dos anos 70, a gente tinha uma escola um pouco mais, digamos assim, importante, né, para a formação do caráter e da moral das crianças, não é? E eu peguei um pedacinho dessa época, tá? Então as perguntas que eu comecei a fazer para mim mesmo, né, agora nessa fase mais madura da minha vida e tal, por que a gente está vivendo, né, essa profunda crise que nos afeta, né? Crise moral, né? Não é só crise moral, também é crise financeira, crise educacional, né? Crise de segurança, certo? Então tudo isso faz você começar a pensar e fazer perguntas, né? E são perguntas importantes que precisam ser respondidas, né? Tem mais perguntas, né? Quais os motivos, né, que nos deixaram à mercê de uma cultura que destrói a cada dia as coisas admiráveis que foram construídas por séculos, né, e transformaram o nosso país em um amontoado de gente sem rumo, né? Bom pensar nos motivos que nos deixaram, né, à mercê dessa cultura. Essa cultura que destrói a cada dia as coisas admiráveis que muita gente criou, né, que foi construída por séculos e que transformou o nosso país em um amontoado de gente sem rumo, né? Uma outra pergunta interessante, né? O que nomes como Galileu Galilei, William Shakespeare, Charles Darwin, Martin Luther King, Albert Einstein, Thomas Jefferson, entre outros, teriam em comum, né? O que eles têm em comum, esses grandes nomes da nossa história, né? Todos eles estudaram pela escola clássica, né? E é notório o quanto esses homens contribuíram para o avanço da nossa sociedade. Mas a gente tem mais uma pergunta ainda que precisa ser respondida. O que significa educação clássica, né? Porque muita gente fala, esse cara está falando de educação clássica, ela vem com mais uma metodologia e tal, né? Olha, na verdade a educação clássica não tem nada a ver com a educação
que a gente tem hoje nas escolas do país. Na verdade, essa educação é um método onde muitos dos grandes e mais influentes nomes da nossa história foram educados. E é exatamente isso, né? No Brasil nós temos também grandes nomes que estudaram pela escola clássica, né? Por exemplo, se você pegar José Bonifácio, um dos grandes nomes, né, da nossa história, ele estudou realmente na história, teve uma educação clássica, né? Pode comparar. Se você pegar, por exemplo, um Bonifácio, né, que foi um dos fundadores dessa nação, e comparar com os políticos que nós temos hoje, você vai ver que realmente é uma situação, é ridículo, né? Parece piada, né? Você comparar dois grandes nomes aí. Você pega, por exemplo, Thomas Jefferson, né? Outro. Então, como é que você vai comparar com os políticos que nós temos hoje aqui no Brasil, né? Faz com que os políticos de hoje pareçam uns palhaços, né? Uns ridículos. Bom, enfim, né? E se todos agora tivessem essa educação clássica, como seria, né? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta sempre merece uma boa resposta. Na verdade, quando eu criei a Escola Íntegro, né? Foi com esse objetivo, né? De trazer um pouco mais dessa visão, dessa cultura clássica de volta para a discussão, né? Eu dou aula para alguns alunos de matemática, enfim, e de algumas outras matérias, e eu sempre trago esse pensamento da educação clássica para as minhas aulas, né? E isso traz sempre bons resultados, né? Então, e se todo mundo tivesse acesso a esse tipo de conhecimento de educação, né? Então é o seguinte, olha, nós vamos começar agora uma série de vídeos para explicar um dos livros que trata dessa educação, que eu chamo de quadrivium, né? Tem o trivium e tem o quadrivium, né? Quem me apresentou esses dois livros foi um renomado professor já falecido, né, chamado José Munir Nasser. Ele apresentou essa obra póstumamente, né, através de um vídeo, o livro chamado Trivium e o livro chamado Quadrivium, né? O Trivium foi escrito pela irmã Miriam Joseph e o Quadrivium também foi compilado por outros autores americanos, né? O Trivium trata da gramática, da lógica e da retórica, e o Quadrivium trata da álgebra, arquitetura, música e cosmologia, tá? E também tem um outro livro que eu costumo indicar para os meus alunos, que é A Arte de Ler, tá? De Mortimer Adler, né? Também apresentado pelo meu professor José Munir Nasser, né? Bom, quanto mais eu lia esses livros, mais fã eu me tornava dessa educação clássica, né? E eles tratam das 7 artes liberais, como eu já disse aqui, né? As artes da gramática, lógica, retórica, álgebra, arquitetura, música e cosmologia. Tá? Por que são liberais? Porque são conhecimentos livres, e você só os obtém se você quiser. Se você não quiser, você não obtém. Tá? Então, o objetivo agora, esse aqui é o primeiro vídeo, né, que nós estamos fazendo, um vídeo de boas-vindas, né, de quem quiser aprender mais sobre o quadrivium. Vou falar especificamente sobre o quadrivium, né, o trivium eu vou deixar para uma outra hora, e vou explicar detalhadamente, em palavras bem simples, né, o que é a escola clássica sob o ponto de vista do quadrivium, né, que vai explicar a álgebra, né, os números, a arquitetura, a música e a cosmologia. A arquitetura sob o ponto de vista da geometria, né, como que essa geometria funciona, né, no espaço, né, como que a música e os números funcionam no tempo, e como na cosmologia, como os números funcionam no espaço e no tempo. E isso é um estudo maravilhoso e todo mundo vai entender. Eu vou fazer isso de uma maneira rápida, talvez em 3, 4 vídeos diferentes, porque realmente é um assunto bastante longo, mas eu vou talvez dividir em 4, né, como é quadrivium, né, eu vou falar primeiro da álgebra, depois da arquitetura, depois da música e depois da cosmologia, tá, para vocês entenderem bem. Agora, voltando para a escola clássica, né, a escola que eu idealizei, né, que é a escola íntegro, né, é uma escola eu penso ser necessária, tá? E aí, nessa escola, você tem que dar para os estudantes a fundação do conhecimento, né? E essa fundação dessa escola, né, a fundação que eu digo, é onde você vai fazer o alicerce, né? É a gramática, né? Então, sem a gramática, você não consegue construir o conhecimento, tá? Se você não sabe falar a sua própria língua, se você não sabe se expressar na sua própria língua, você não tem condições de criar nenhum tipo de conceito de nada, né? Eu recentemente fiz um curso junto com a minha esposa para corrigir redações do Enem,
e você vê os absurdos que os estudantes escrevem nessas redações, né? É uma coisa terrível, realmente dá vontade de sair correndo, porque você não consegue entender o que eles leem, a letra horrorosa, né? Não tem um raciocínio lógico de pensamento. Então o Trivium, ele te dá isso, né? Essa fundação para você saber escrever e ler bem e interpretar textos de maneira primorosa. Aí em cima desse alicerce você constrói o que? Os pilares, né? Que é a lógica, né? E os pilares que vão sustentar o telhado, né? Da sua retórica. Entende? Então, como é que você vai construir uma boa retórica se você não tem uma base gramatical da sua língua, conhecimento completo da sua língua de maneira eficiente, né? Como é que você vai construir um pensamento lógico em cima de um alicerce mal feito, não é? Então essa escola, né, quando a gente pensou essa escola, a gente pensou dessa maneira, criar um alicerce em cima da gramática e você vai construir as colunas de sustentação, que são a lógica, que vai sustentar a tua retórica, que é o telhado, né, do seu discurso. O objetivo que eu tenho aqui da escola, né, quando a gente sonha, né, na verdade tudo isso é um sonho, mas logo a gente vai transformar tudo isso numa realidade, né, a gente quer que os alunos aprendam de maneira muito estruturada, tá? Eles têm que pensar de forma estruturada, né? Quando eu dou aula de matemática para crianças, elas aprendem tudo com muita facilidade, né? Você não precisa de grandes teorias mirabolantes pedagógicas para ensinar uma criança a ler e a escrever. Você precisa usar as ferramentas corretas, né? Você precisa ensinar com o que há de mais correto nessa área, né? E tem muita gente boa fazendo isso no Brasil hoje, né? E eu trouxe essas ideias, né, que a gente encontra de alfabetização para minha casa, né, com os meus filhos, e hoje eles conversam comigo sobre qualquer assunto, né, sobre assuntos de literatura, de ciências, com muita desenvoltura. Eles têm 7, 10 anos e a gente consegue conversar sobre tudo, né? A gente conversa sobre política, a gente conversa sobre línguas, a gente conversa sobre esportes, sobre problemas geopolíticos, né? Meus filhos mais jovens, a gente fala outras línguas, eles falam inglês, espanhol. Por quê? O que eles têm de diferente de outras crianças? Nada, são umas crianças como outras qualquer, não é? Só que a gente ensinou e alfabetizou eles de uma maneira correta, tá? Eles nunca se cansam de falar conosco sobre planetas, velocidade da luz, ondas gravitacionais, estrelas, outras galáxias, né? Eles adoram histórias de reis, conquistadores, eles adoram a história da vida de Jesus, adoram a Bíblia, eles gostam muito de fábulas, histórias clássicas, leem de tudo, né? Não só o que a escola manda, porque o que a escola manda são literaturas assim bem contemporâneas, assim, umas coisas bastante, né, tem algumas histórias interessantes, mas as grandes histórias clássicas e fábulas adaptadas para eles, a gente faz essas leituras também, eles gostam muito, tá? Eles admiram a arquitetura, eles gostam muito das igrejas góticas, né, dessas arquiteturas diferentes, eles se impressionam com as formas geométricas quando a gente sai na rua para explorar isso, né? Eles gostam de música clássica e um deles já estuda piano e o outro está interessado em aprender violino. Olha, eu conto essas histórias justamente para vocês entenderem, né? Não para dizer, puxa vida, né? Que coisa linda, né? O professor, né? Não é isso. O que eu digo para vocês é que nós somos uma família comum, uma família brasileira comum, né? Que vive no Brasil com todas as dificuldades que nós temos, mas a gente, de uma maneira um pouco mais esperta, digamos assim, né? Estamos conseguindo educar os nossos filhos da maneira correta, tá? E esse é um dos aspectos da educação clássica, né? Nessa escola que eu tenho, que eu dou aula para os meus filhos e para alguns alunos, né? O que a gente faz é dar para eles a noção do espaço em que eles vivem, a noção da realidade, né? E isso é importante, tá? Esses livros clássicos que a gente estuda, a música e a literatura clássica, eles resistiram à ação do tempo. Eles não morreram, não ficaram perdidos aí. Se vocês forem olhar de maneira realista, toda a arte que é produzida hoje na modernidade, ela tende a desaparecer, né? E quem fica? Os melhores é que sobrevivem à ação do tempo,
tá? As porcariadas que tem por aí, tudo isso vai sumir, vai desaparecer em pouco tempo, tá? Não vai passar um século e já não vai ter mais nada disso, né? Então isso é tudo perda de tempo, se preocupar com aquilo que a gente vê hoje no dia a dia, que a mídia nos oferece, né? Essas porcariadas todas, tá? Então, o que sobreviveu à ação do tempo já tem intrinsecamente a sabedoria de gerações e são repletos de riqueza, tá? De conteúdo que encanta as crianças. Basta você apresentar isso a eles. Outro dia eu apresentei a eles um filme do Charlie Chaplin, né, que ele abordava a questão do amor, né, da simplicidade. Isso sim fica com as crianças, né? Eles adoraram. Então, né, a educação clássica, ela trata do ser integral, ela trata do corpo, do coração, da mente e do espírito, né? Ele trata das questões do corpo interior, né? do seu eu interior, com relação ao seu pensamento, né? O seu pensamento estruturado, com a gramática, com a lógica e com a retórica, e também trata da questão do mundo exterior, da matéria, da realidade que você enxerga, que é a aritmética, a geometria, né, a música e a astronomia, né, que é o trívio e o quadrívio. E além disso, né, você tem o seu corpo, tá? E o teu corpo tem os sensores, né? O que são os sensores, né? O sensor é a sua visão, né? É a sua audição, o seu toque, né? A sensibilidade ao toque, o seu olfato, o seu sensor olfativo, né? Você sente cheiros, você sente gostos, né? Então nós não somos seres isolados em si mesmos, né? Não somos aquele egoísmo, né? Que a gente só pensa em nós mesmos, né? As pessoas hoje em dia são egoístas, pensam só em si mesmo, né? Não, nós vivemos dentro de um espaço, né? Dentro nós ocupamos um lugar no espaço, tá certo? E para a gente poder sentir o mundo em que a gente está inserido, a gente usa os nossos sentidos, né? E claro, nós somos um ser integral, então não se trata apenas do trívio e do quadrívio, mas se trata da integralidade do ser, com todo o seu potencial, tá? Porque todos nós temos potência para ser alguma coisa, tá? Basta querer ser, tá? E todo esse potencial ele está intimamente ligado com o corpo, com o coração, com a mente, com o espírito. O corpo é o corpo que nós habitamos, onde nós temos os nossos sensores. O nosso coração é o que nos dá vontade para buscar o conhecimento. A mente é o nosso intelecto, que nos ajuda a entender melhor toda a questão da racionalidade da vida, né? E o espírito é aquilo que nos conecta a Deus como transcendente. E vocês vão ver no curso que a gente vai ver no próximo vídeo do quadrívio, né, que os números criados, né, eles são, na verdade, não são apenas números, tá, mas eles são um significado. Cada número tem o seu significado e tem a sua função no entendimento dessa transcendência, tá? Então isso é muito interessante, porque hoje em dia a gente só aprende a questão do materialismo, né? Os números são números, vamos fazer aqui, racional, etc, né? Vamos aí, 2 mais 2 são 4, não é isso? Tudo isso é interessante, mas é só um pedacinho do negócio, então não dá para você ser um materialista, né? Você tem que entender o que está por trás desses números, e é o que nós vamos ver mais para frente quando a gente entrar na história do quadrívio, tá ok? Bom, muita gente hoje em dia confunde a educação com o ensino. Muita gente acha que a educação é igual ao ensino, mas não é, tá? A gente precisa destruir essa falsa equação, tá? Ensino nada mais é do que uma metodologia de distribuição de posições sociais, tá? Da onde eu tirei isso, né? Eu tirei isso de um livro chamado Sociedade Sem Escolas, do padre Ivan Illich, né? O que ele diz nesse livro, né? Ele diz que o ensino, na verdade, é uma distribuição de privilégios, sobretudo profissionais. Então, por exemplo, se você vai para a escola, você vai ser ensinado a entrar no mercado de trabalho. Não tem nada de errado nisso, tá? Mas isso é ensino. Então eu vou ensinar um ofício para você. Então, no passado, né, na Idade Média, não sei, lá atrás, onde estava esse conhecimento? Esse conhecimento estava nas famílias, né? Então, eram as famílias que possuíam o conhecimento de como fazer uma espada, como fazer armas, enfim, como fazer uma panela, sei lá, como fazer um móvel, né? Os marceneiros, os ferreiros, os agricultores, isso era tudo conhecimento familiar, né? Então,
Isso era passado de pai para filho, então isso era o ensino, né? E a educação, né? A educação não está aí, né? A educação as famílias também davam, mas tinha uma educação mais formal naquela época, né? Olha, a população, por exemplo, do Brasil tem muitos jovens, né? E todos precisam de emprego, então todo mundo precisa realmente do ensino, né? Mas todo mundo pensa nessa juventude aí, todos eles pensam que têm direitos para ter o melhor emprego do mundo. Eu tenho direito de estudar, eu tenho direito de ter o melhor emprego do mundo. Sim, todo mundo tem direito, né? Mas, na verdade, os deveres, né? Olha, o ensino moderno, ele separa as pessoas com perspectivas diferentes. Então, cada pessoa tem uma perspectiva diferente. O meu filho, por exemplo, mais velho, ele tem vontade de estudar na Nova Zelândia. O meu filho mais novo quer tocar piano, sei lá. Então, cada um tem uma perspectiva diferente e uma ideia de como conseguir seus conhecimentos de maneira diferente, tá? Então, o ensino é um assunto de promoção pessoal, tá? Então, cada um vai buscar aquilo que lhe é pertinente dentro daquela sua vontade que está dentro do seu coração. O ensino, na verdade, ele é um conjunto de rituais governamentais. Olha só, se eu quiser dar aula de matemática, apesar de eu ser engenheiro, ter formação aí, várias pós-graduações, etc. Se eu quiser dar aula no ensino fundamental 2, ensino médio, eu não consigo, porque eu preciso ter uma licença para fazer isso. Então eu preciso fazer um ritual no governo, eu preciso fazer um curso, aí eu vou lá, faço esse curso bonitinho durante 2 anos, tiro minha licença para dar aula, aí sim eu vou lá e dou aula, tá certo? E meus alunos lá na minha sala de aula, o que eles vão querer lá? Passar de ano. Para quê? Sei lá, para conseguir um diploma. Para quê? Para arrumar um emprego. Tá? E isso não tem nada a ver com educação. Bom, gente, a educação é um ato voluntário, é um ato que vem do coração. E o ensino é apenas um ritual de presença. Olha, no mundo do ensino, a gente tem um ritual de presença que todo mundo vai na escola todo dia. Meus filhos vão na escola todo dia, eu fui na escola todo dia, e a gente sabe qual é o resultado disso, tá? Quando a gente fala das 7 artes liberais do trivium e do quadrivium, a gente vê que isso é um instrumento de educação. Tá? Por que é um instrumento de educação? Porque naquela época, quando as pessoas moravam nas suas casas, suas famílias e tinham os seus ofícios, quem queria ser educado de verdade, eles iam atrás da educação das 7 artes liberais. E isso começava aos 13 anos de idade, mais ou menos. Não era não é como é hoje, que a criança tem 4 anos e já está lá na escolinha, lá sendo doutrinada pelos seus professores lá desde pequenininho. O Estado toma conta, né? Não, essas crianças são minhas, vocês vão ficar aqui, período integral aqui, papai e mamãe podem ir trabalhar que a gente cuida dos seus filhos. É assim que é hoje, naquela época não era assim. Aos 13 anos, o menino e as meninas, principalmente as meninas, elas iam atrás do conhecimento educacional. Já os meninos que queriam, por exemplo, entrar na vida do monastério, ou então entrar na vida acadêmica para estudar, né, ser cientista, coisas parecidas, eles tinham que ir também para igrejas, porque é lá que estava o conhecimento. Tá? Então iam as meninas e iam os meninos também. Não era essa história de que só os meninos estudavam, enfim, os homens iam para a guerra. Né, os homens muitos meninos queriam ir para a guerra, lutar, enfim, defender lá o seu território, a sua cidade, tudo mais. Então, você pode observar que a educação era voluntária naquela época. As pessoas queriam ser educadas, né? Era necessário também. Inclusive os grandes senhores lá das terras e pessoas que tinham lá domínios, reis, os governantes, eles colocavam seus filhos para estudar, para serem educados nessas escolas, né? E isso não existe no mundo do ensino. Aqui no mundo do ensino, meu amigo, você vem para a escola, se você não vier, seus pais vão ser presos, né? Isso corre o risco mesmo, portanto tem que tomar muito cuidado. As 7 artes liberais têm uma base platônica. Ela usa alimentos aristotélicos e elementos de Santo Agostinho, e com importantes contribuições de Severino Boécio, tá? Ou simplesmente Boécio, que foi um filósofo, um poeta, um estadista, um teólogo romano, cujas obras dele tiveram uma profunda influência na filosofia cristã da época medieval. A época medieval não foi uma época de obscuridade, não, tá? Foi uma época de muita criatividade e de muita educação.
A Idade Média sempre foi maltratada historicamente, tá? Mas o que ela nos deu? Vou dar 3 aqui exemplos simples, tá? Ela nos deu a catedrais góticas, a escolástica e Dante, a Divina Comédia, né? Imagina, três exemplos aqui. Tem outros, mas esses são os 3 exemplos mais legais que eu gosto, né? Porque eu já visitei uma catedral gótica na Europa e você fala, meu, não é possível que isso aqui foi feito no ano 500 depois de Cristo, né? Você fala, não é possível, né? No ano 1000, né? Tem muitas construções do ano 1000 na Europa, você encontra com muita facilidade aquela catedral, por exemplo, lá da Itália, né? Na Itália tem várias, né? Mas enfim, elas você olha e você fala, bem, é complexo, né? Você saber que homens do século X fizeram aquilo. E Carlos Magno foi o primeiro imperador dos romanos no ano 800. Ele criou a primeira escola baseada nas 7 artes liberais. E foi isso que estabeleceu a possibilidade da criação da escolástica no século XII. Na época medieval, os meninos e as meninas com 14 anos podiam começar seus estudos, como eu já disse, né? 13, 14 anos. Mas eles precisavam amadurecer, né? Até aí. Então eles ficavam com suas famílias, e as famílias ensinavam para eles, desde pequenininho, os ofícios. Eles aprendiam a trabalhar desde pequeno, não era vergonhoso, era uma honra, e inclusive você aprender a trabalhar, né? Era necessário também, e hoje em dia isso é inconcebível. Se você não levar o seu filho na escola, deixar ele dentro de casa, não levar ele para a escola, você corre o risco realmente de ser preso. Eu já disse isso e repito, tá? Então isso é muito complicado, porque na verdade você deveria ter a liberdade de escolha, né? Tá certo? Querer dar uma educação melhor para o seu filho em casa, por exemplo, se você tiver essa competência, por que não? Né? Mas hoje em dia é inconcebível, tá? Inclusive deixar ele trabalhar com 10, 11 anos, né? Eu trabalhava com 10, 11 anos, eu carregava carrinho de feira lá na feira, sacola para as tias lá para ganhar umas moedinhas e comprar grapete. Mas hoje em dia, assim, isso daí parece um pecado, né? Enfim, os meninos e as meninas na época medieval iam para as escolas, os meninos adoravam estudar e as meninas também, mas muitos deles resolviam ir para a guerra. As meninas se preparavam, né, para o casamento. Tá? Então essa era mais ou menos a vida na Idade Média, né? Olha, para que serve esse tipo de educação, né? Olha, simplesmente para a gente ter uma vida melhor, né? Uma vida de cultura, uma vida criativa e de excelência. Não é para você construir foguete, tá? A educação clássica não te dá esse poder, né? O que faz você construir foguete é a escola de engenharia, tá? Mas se você puder educar os seus filhos, né, com essa visão clássica, né, a gente pode eles podem enxergar um pouco melhor a realidade, tá? E eles vão poder exercitar melhor as potências que eles têm dentro de si. Eles podem ter uma vida mais completa, mais íntegra, tá? E isso é impensável no ensino moderno. Apesar que existem algumas tentativas, como, por exemplo, se você for olhar na BNCC, você tem 10 competências básicas que eles querem desenvolver nas crianças. Eles falam lá, né, do ensino integral e tudo mais. Tudo bem, isso na capa, né? Agora, se você for olhar internamente dentro do conteúdo que está lá dentro, né, a gente percebe que não é bem assim, tá? Então, a escola integral, né, não é para ficar o dia inteiro. O BNCC trata da escola integral, mas não é essa questão de você ficar o dia inteiro na escola, e sim da integralidade do ser. Mas falta um pé ali nessa questão da educação integral, a questão espiritual, que é totalmente negligenciada pela BNCC, tá? E é fácil perceber, né, como os alunos de escolas particulares, estaduais, não estão sendo academicamente desafiados, mesmo a BNCC. Tá? Por quê? Porque como você tem essa desconexão espiritual, eles não aprendem os valores que nós consideramos serem os mais importantes para que eles tenham uma vida boa. E isso é extremamente frustrante. Mas essa frustração faz sentido, né? Claro, né? Você vê os resultados, por exemplo, do PISA, né? O BMEP, enfim, você tem uma série de testes que você faz com os estudantes, né, para saber como é que eles andam lá em termos de conhecimento. Aí você vai ver lá o resultado horrível, né, que eles não sabem ler, não sabem escrever, tá, e não sabem interpretar texto, não sabem fazer conta, né, não sabem calcular. Então isso é terrível, né, porque você está perdendo gerações e gerações para quê, né? Então não precisava ir para a escola,
né? Basta fazer outra coisa, vai trabalhar, vai aprender um ofício, né? E isso não pode, né? Bom, esses resultados são terríveis, né? Isso mostra que o ensino da forma como é hoje, pelo menos no Brasil, é praticamente irrecuperável. Você não tem como trazer de volta, recuperar essa educação, esse ensino, né? O ensino já é uma porcaria, a educação nem existe, né? Então, como é que você vai recuperar isso, né? Isso é complicado, eu acho que não tem, né? A pergunta que a gente faz é por que chegou nesse ponto? Se a gente tinha uma escola clássica no passado, por que a coisa não andou? Né? Se a gente voltar 20, 30, 40, 50 anos no tempo, né? Depende da idade de cada um de vocês que está vendo esse vídeo, né? Eu sei que todo mundo aqui, a maioria é jovem, né? Mas os mais velhos se lembrarão de como que eram as escolas. Eu mesmo posso dar meu depoimento aqui, né? Como que era a nossa sociedade nos anos 70, né? Que tipo de valores a gente compartilhava, né? Eu vivi bem na época do período militar, né? E estudar naquela época era muito bom. Era rígido? Sim, tinha a sua rigidez, tal, mas todo mundo respeitava seus professores, né? As pessoas tinham os mestres como referência, né? E hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia professor e aluno parece que estão no mesmo patamar de idiotice, né? Então isso é uma coisa muito complicada, tem que ficar muito claro isso, né? Professor é professor, né? São os mestres, e os estudantes, né? Estão ali para aprender com quem sabe mais que eles, né? Mas tem muita gente que não pensa assim, tá? E se você estudar um pouquinho de história, você vai entender como que isso se originou. No fim da Idade Média, praticamente ali no século XVI, né, por volta de 1500, 1550, né, teve um cidadão, né, chamado Comênios, Jan Amos Comênios, né, ele mudou essa lógica da educação clássica, trazendo um método onde a frequência dos alunos fosse obrigatória e universal na sala de aula, né? E aí ele deu o início ao fim das artes liberais. Ele teve até a boa intenção, porque ele queria que todo mundo pudesse usufruir desse conceito, né, de educação clássica. Eu acho que isso é interessante. Realmente, se todo mundo fosse, né, para esse tipo de educação, seria ótimo, né? Mas o que aconteceu, né? Como na escola clássica, né? Você tem um approach diferente, mais demorado, enfim, não é mais demorada a palavra, né? Você precisa estudar um pouco mais, por exemplo, a tua língua, né? Estudar mais como pensar, etc., né? O que aconteceu? Os políticos, né, eles começaram a entender que esse processo de você colocar todo mundo no sala de aula era ótimo para você poder colocar dentro da cabeça dos alunos a tua convicção política, por exemplo, né, as suas ideologias, enfim, né? Enfim, o que foi acontecendo, né? Hoje a gente vê os alunos, né, todo esse processo, né, trouxe o que? Os alunos, né, com uma caligrafia horrível, uma péssima compreensão daquilo que eles leem. Eles não leem porque não gostam, não entendem a própria letra, né, não sabem ler efetivamente. E essa é uma fase importante, a fase gramatical, né? Na minha escola, por exemplo, a gente tem a ideia, né, de ensinar a arte da boa caligrafia. Por que não, né? Você desenhar a sua letra. Eu peço para o meu filho mais novo, eu falo, filho, desenhe a sua letra. É uma arte, então você vai aprender. E desenhar a letra, você fazer uma boa caligrafia, significa que você está conectando neurônios dentro do seu cérebro, que vai te ajudar na sua, sabe, na sua coordenação motora fina. Você vai se tornar um artista escrevendo com letra boa, e isso ninguém ensina, né? Você tem que dizer que a letra, você tem que ensinar a criança a ter uma boa letra, e isso traz um benefício cognitivo incrível. Ensinar outras línguas, ensinar o latim, isso deveria ser parte do currículo, tá? O latim é a base da nossa língua, né? Das línguas românicas, né? É a base da nossa própria língua. Então os alunos que sabem latim, eles tendem a apresentar um desempenho muito melhor nas provas, enfim, eles têm mais segurança, inclusive. Eles conseguem entender o que significa cada palavra, eles não perdem o conceito de nada, eles conseguem entender, né, como que funciona a linguagem, né, a sua própria língua mãe. Então, eu sempre insisto com os meus alunos, com os meus filhos, com todo mundo que passa por mim, né, que eles vêm aqui comigo aprender matemática, mas eu falo, você tem que aprender gramática, você tem que aprender língua portuguesa, porque você não consegue falar a língua mãe, a sua língua pátria, você não consegue entender o que o professor diz,
você não consegue entender o que está escrito aqui nesse exercício, então fica difícil, né? Você precisa aprender a gramática, você precisa ter lógica, né? Aprender a ter coesão naquilo que você fala, e você precisa expor suas ideias com clareza, né? Então eles têm que aprender isso, tá? Você precisa escrever com boa letra. Olha aqui a tua letra, filho, você tem que melhorar isso daqui. Vai lá, compra um caderno de caligrafia. Eles dão risada, um aluno de 16, 17 anos dá risada. Eu falo, mas sua letra é horrível, eu não consigo entender o que você escreve. Então você precisa aprender a escrever, né? Então perdeu a capacidade de escrita, então só digita no celular, né, rapidamente, mas não sabe escrever, não tem conexão cerebral formada para ser um artista, para ser um artífice de sua própria letra, né? Ler com propriedade. Você pede para o aluno ler um problema de física, ele não consegue entender o que está escrito ali, ele não consegue entender os conceitos básicos, né, daquela matéria, daquela ciência, né? E sem isso ele não consegue ter argumentos sólidos verdadeiros para poder colocar uma ideia, colocar sua posição política, né? Colocar sua posição referente a um determinado assunto polêmico, né? E aí fica aquela briga, né? Fica mais brigando e xingando do que realmente expondo argumentos com propriedade, né? Bom, fora isso, né, a escola clássica ela ensina, né, deveria ser assim em todas as escolas, né, ensina valores para os estudantes, né? Quais são esses valores, né? Os valores da sociedade cristã, né? Da sociedade judaico-cristã ocidental, por exemplo, que nos trouxe até aqui, que construiu toda essa civilização, que dá até a oportunidade da gente ter gente maluca aí querendo ser governante, né? Esse é o preço que a gente paga, né? Por ter essa cultura, né? Essa cultura de conhecimento, de disseminação do conhecimento, né? Em todos os seus graus, níveis, né? E aí o resultado que a gente tem são esses pensamentos revolucionários para destruir tudo isso, né? Ou seja, né, você não tem seres íntegros, seres completos, seres que se entendem, seres que buscam o saber, né, que buscam o conhecimento. Seres íntegros são aqueles que unem o corpo, o coração e a mente e espírito, como nós já dissemos aqui. Lá, né? Como o mundo seria se todas as escolas, se toda a nossa cultura, né, digamos assim, não a escola, mas toda a nossa cultura, tivesse sido educada em educação clássica, né, tivesse tido esse base de conhecimento e pensamento clássico, né? Imagina como seria se todo mundo tivesse estudado ou ainda estudasse nesse tipo de educação. Vamos pensar um pouquinho, como que vocês acham que seriam isso, né? Como que seria a nossa sociedade? Vamos refletir um pouco sobre isso? Vamos pensar, né? Como é que seriam essas pessoas? Como é que seriam lá em Brasília, né? A gente teria tantos bandidos como nós temos hoje? Né? Uma pessoa me perguntou, né? Qual foi a pergunta que ela me falou? Por que teve, se todo mundo já estudava pela educação clássica, por que teve a Revolução Francesa, né? Por que teve a Revolução Francesa? Se antes já tinha educação clássica, e o pessoal foi lá e fez a Revolução Francesa e cortou o pescoço de todo mundo. Porque deu a liberdade de pensamento, né? A liberdade do ser. E o ser, nem todo mundo é igual, mas todo mundo merece ter a mesma oportunidade, né, de aprender o que é certo e o que é errado. Não é isso? Então, numa sociedade como a nossa, num mundo como o nosso, nós não vamos ter nunca nada tão perfeito. As pessoas não são perfeitas, nós não somos perfeitos, mas a gente tem que fazer o máximo possível para extrair do coração de cada ser o seu melhor. E a educação clássica é possível fazer isso. Não significa que nós vamos conseguir todo mundo bonzinho, maravilhoso, intelectual. Não é esse o propósito. Mas a gente tem que dar a oportunidade de todo mundo poder estudar na educação clássica. A gente teve educação boa já no Brasil. E por que a gente está nessa situação que está hoje? Porque teve gente que não tinha caráter, que não tinha valores e que foi lá e distorceu toda a educação brasileira e trouxe a gente nesse caos que a gente vive hoje. Tá certo? Então vamos fazer essa reflexão. Essa é uma reflexão importante que a gente tem que fazer, tá ok? Você tem a maioria das pessoas estudando pela escola clássica, a maioria dos cidadãos deste país saberia a sua verdadeira história, tá? Porque a história que contaram pra gente na escola não é uma história verdadeira. Tá? A gente saberia a nossa história verdadeira de forma tão profunda que isso faria com que a gente nós evitaríamos os erros do passado. Nós como cidadãos, tomaríamos nossas decisões baseados na razão e não apenas na emoção, né? E que nós reconheceríamos, né, os mentirosos,
a gente não ia ser enganado e manipulado como a gente é enganado e manipulado hoje em dia. Nós seríamos capazes de expressar nossos pensamentos e ideias de forma articulada, não é? De forma convincente, através de debates muito respeitosos, né? Ao invés apenas de denegrir aquele de quem discordamos, né? Falar que aquele lá é... Como é que eles falam? Fascista, taxista, globalista, etc, né? Xingam você de tudo que é nome, mas não faz um debate convincente e respeitoso com você. Tá? E isso já seria uma grande mudança no cenário de diversas áreas da interação social. E você, meu amigo, minha amiga, meu aluno que me ouve agora? Que tipo de educação você quer para si mesmo e para os futuros líderes desse país? E para os seus próprios filhos? Você quer essa educação que nós temos hoje, com pais ausentes, trabalhando o dia inteiro, largados na escola o dia todo? Sorte de quem tem uma escola boa para poder pagar, né? Uma escola boa para seus filhos. Azar de quem não tem. É assim que tem que ser? Vocês acreditam que a educação escolar que eles recebem hoje está adequada para a construção do país que queremos, para a construção dos seres que queremos? Olha, acho que é bom pensar nisso, tá? Eu sei que a educação clássica funciona, tá? Funciona porque eu vejo isso no dia a dia aqui em casa. Agora, vocês acham mesmo que a educação atual que a gente tem aqui, que a gente tem nas escolas atuais, nos dias de hoje, é só um mero acaso? Vamos pensar? Bom, pessoal, é isso. E no próximo vídeo nós vamos começar a estudar um pouquinho do que é o quadrivium, tá? Vocês vão se impressionar. É uma coisa fantástica. É uma ideia, né, de olhar os números sob um ponto de vista transcendental. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais e um abraço.